Oi gente! Hoje eu vou tentar narrar a história do principal vilão de Dark Drones, usando essa voz de narrador cagada que vocês estão ouvindo nesse exato momento. Talvez para alguns de vocês não seja surpresa tudo isso que eu vou falar, mas é para que vocês possam entender melhor a história desse personagem. Já naquele post que eu tinha feito não dava para ler nada. Então chega de enrolação e vamos começar com essa bagaça de uma vez. Em um planeta chamado Kepler 8, em uma colônia humana dentro de uma base, vivia X, um drone de segunda geração, uma geração criada especificamente para ser usada no projeto Black Drone. Esse projeto tinha como intenção criar a arma mais poderosa do universo, um drone capaz de distorcer o tecido da realidade e criar e destruir multiversos e universos, junto de dimensões espaciais sem limites. X junto de seu irmão viviam tranquilamente na base e eram constantemente treinados e testados para serem usados no projeto, mas X, ao saber desse projeto através de alguns cientistas que conversaram com ele, sentiu uma obsessão enorme, principalmente ao dizer que ele era um dos dois indicados para se tornarem Black Drones, e isso se tornou o maior sonho dele desde então. X depois disso dedicou toda a sua vida para se tornar o melhor em tudo, passando de todos os testes, mas quando o dia chegou ele foi rejeitado devido à sua obsessão e ganância, e seu irmão e outro drone foram escolhidos no lugar. No momento em que ele ouviu isso, ele ficou enfurecido e tentou atacar os cientistas e funcionários, mas foi detido pelos guardas, e quando ele e outros drones que falharam eram levados até o desmonte, ele gritou pelo seu irmão, mas ele o ignorou e isso abalou X. Na estação de desmonte ele era torturado e abusado pelos operários e operárias de formas terríveis, e após tudo isso ele é arrastado por um dos operários e eles passam por uma ponte que leva até uma esteira. X olha para o fundo e vê vários drones despedaçados e mortos e fica horrorizado com aquilo e tenta com suas forças se libertar, mas é fortemente golpeado pelo operário e ele é amarrado em uma esteira junto de vários drones que ia até uma máquina que iria destruir eles. X, em meio a lágrimas de ódio e tristeza, via toda a sua vida passar por seus olhos, e vendo que tudo o que ele sonhou foi em vão, e ele fecha seus olhos e aceita seu destino, mas uma voz diz para ele que o fim dele não chegou, e de repente um apagão ocorre, deixando toda a base na escuridão. X fica assustado perante aquilo, tenta se soltar e ele escuta uma voz chamando por ele. Quando ele se vira para a esquerda, ele vê uma figura negra e diabólica feita de escuridão olhando para ele e vindo em sua direção. X fica apavorado e tenta sair a todo custo. Quando X consegue soltar uma de suas mãos, ele volta a se olhar para a figura, mas ela havia desaparecido, e quando ele olha para cima a figura reaparece e o ataca. X aparece inconsciente em um vazio negro, e quando ele acorda e só vê uma escuridão eterna e sem fim, mas uma voz chamava pelo nome dele, e de repente uma luz vermelha escarlate surgiu atrás dele. Quando ele se virou para ver, ele vê um olho de cor vermelho, sangue de uma criatura gigantesca que o encarava. X fica apavorado e com aquilo, mas o ser diz para ele não ter medo, e X, com muito medo, pergunta quem ele era, e a entidade diz que ele podia chamá-lo de Ahriman, mas que isso não importava agora e que eles tinham algo mais importante para se falar agora. A entidade começa a conversar com X e diz que viu tudo o que ele passou e tudo o que ele lutou para conseguir ser o melhor, mas que no final foi descartado. X logo se lembra desses momentos de sua vida e a entidade diz que vai ajudá-lo com isso, dando ele o poder para se vingar de todos. X se sente comovido pelas palavras e ele começa a ter sua personalidade corrompida e um desejo imenso e genocida de erradicar todos os humanos da existência, e a entidade lança uma esfera de energia vermelha na direção de X, que entra dentro do corpo dele. No mundo real, X começa a se contorcer e eventualmente ele se solta das algemas que o prendiam na esteira que estava preso, e depois disso um dos operários de desmonte com uma lanterna anda pelos drones amarrados e anda até X e vê ele se contorcendo, e o operário diz que vai ajudá-lo de forma sádica, e ele saca uma corrente com uma coleira de cachorro e ele sorri de forma sádica. X sentia dentro de si uma dor insuportável e ele percebeu que era fome ao ver o operário. Ele sentiu uma raiva e desejo homicida e sem controle ele pulou no operário e o mutilou com suas mãos e dentes e começou a devorar seus órgãos.
Os outros operários escutam os berros e foram até o local para auxiliar seu companheiro. X sentia um enorme e indoentio prazer ao devorar e se banhar no sangue do operário. E quando ele vê suas mãos, ele vê que agora tinha garras. Quando vê a poça de sangue no chão, ele vê que seus olhos estão vermelhos. Ele tinha dentes afiados. Ele gosta disso e ri de forma demente. E os outros drones veem aquilo com horror. X vê os outros operários vindo em sua direção e com uma fúria assassina ele ataca todos eles e os mata de formas horríveis junto dos outros drones. Quando a energia volta, todos da base ouviam os gritos de horror vindo da estação de desmonte e vários guardas foram até lá para investigar, mas quando chegaram, encontraram toda a estação manchada de sangue e restos humanos e todos eles ficaram horrorizados. E X fugia para um duto de ventilação. Algumas semanas depois do ocorrido, a base voltou ao funcionamento normal, mas todos ainda estavam com as lembranças daquele ocorrido terrível e ninguém soube explicar o que aconteceu. E com o passar do tempo, esse evento foi esquecido, mas depois disso algo mais aconteceu. Vários funcionários e crianças começaram a desaparecer e seus corpos eram encontrados em terríveis circunstâncias. Os adultos eram encontrados totalmente mutilados e devorados, e as crianças tinham suas cabeças arrancadas e encontradas em lugares aleatórios, e seus corpos tinham marcas de abuso e ataque de algum tipo de criatura. Com o passar do tempo, os funcionários começaram a ficar com medo, pois eles achavam que aquilo era uma obra do diabo. A segurança foi reforçada ao máximo, mas as mortes continuavam em meio a isso. Z tentou encontrar o assassino, e com uma lanterna e uma espingarda de plasma, ele vagou pela base por um tempo, e no meio disso ele escuta berros, e quando chega no local, ele vê um funcionário completamente mutilado, e quando Z levanta a lanterna, ele vê seu irmão X devorando o corpo do funcionário, e Z vendo aquela cena fica horrorizado, e X vendo seu irmão sente uma raiva enorme e o ataca, e os dois têm uma luta brutal. Mas no meio disso, X, usando seus poderes que ele conseguiu, ele troca de corpo com Z, colocando a mente dele no seu corpo, e X no corpo de Z. Z fica desesperado, e ele tenta correr atrás de X, mas eles param no meio da multidão na base, e X no corpo de Z diz que ele era o assassino, e que ele viu ele matando. Todos da base veem Z no corpo de X banhado em sangue, e com raiva eles foram para cima dele, e Z implorava para pararem, mas ninguém ouviu ele. Ele foi brutalmente morto pelos funcionários, e X no corpo de Z sorria, e sentia um prazer enorme por isso. Após alguns meses, tudo volta ao normal, e o projeto Black Drone havia começado, e X no corpo de Z ficava ansioso para não só conseguir realizar seu sonho, mas também começar seu grande plano de destruir toda a humanidade. X no corpo de Z é colocado dentro de um Black Drone, e depois de um processo demorado, X se funde com o Black Drone com sucesso. Depois da fusão, ele e o outro Black Drone são enviados em algumas missões de testes, onde algumas delas envolvem destruir ou criar multiversos e infinitas dimensões superiores. Todos os testes foram feitos de forma sucedida. Depois do último teste, eles voltaram para Kepler 8. X finalmente começou seu genocídio e ele mata o outro Black Drone. E após isso ele começa a destruir o Kepler 8, matando milhões, e no meio dessa matança, ele se deleitava com o sangue das pessoas, e depois de ter terminado, ele cria um buraco negro no centro do planeta, que engole todo o sistema solar. X, agora transformado em drone, X olha para cima, para o fundo do espaço, e agradece, se lembrando da figura que o ajudou, e depois disso drone X começou a ir de colônia e colônia dos humanos em todo o universo em que estava, matando milhões das formas mais horrendas possíveis, e não satisfeito ele saiu do seu universo e começou a destruir multiversos inteiros. Ao voltar para seu universo natal em busca de erradicar todas as colônias, ele encontra a Terra, e antes que pudesse atacá-la, um raio de cor azul escuro atinge o drone X, fazendo ele ser desativado, mas não antes de disparar uma parte de sua consciência na Terra sem ninguém ver. Os humanos daquele planeta, ao souberem da chacina do drone X, desenvolveram uma arma para desativá-lo, e após isso os humanos pegaram o corpo do drone X e o jogaram no vazio, onde ele nunca mais seria uma ameaça para ninguém, e depois daquilo o projeto Black Drone foi cancelado.
Vários anos se passaram e os humanos da Terra reutilizaram os drones do projeto Black Drone para criar um novo tipo de drone, os drones ajudantes. Esses drones eram servos leais aos humanos e eram usados como mordomos ou ajudantes e até escravos e eram descartados constantemente. Mas os humanos da Terra descobriram anomalias estranhas no universo e ao estudá-las perceberam que o caos causado pelo drone X havia causado problemas e distorções no tecido do espaço-tempo e da realidade, e para resolver isso eles iniciaram um novo projeto ao criar uma IA com uma fonte de energia desconhecida, mas muito poderosa e com capacidades de distorção e manipulação da realidade, do espaço e tempo e dos conceitos. Nesse meio tempo a consciência de X permaneceu ativa e usando vários animais da Terra, ele chegou em uma mansão, a mansão dos Elliot, e lá dentro ele possui e toma controle de um drone ajudante. E depois disso ele começa a vagar pela mansão, e no meio desse tempo ele encontra Tessa, VNJ. Ele desenvolve uma amizade fofa com eles, mas mesmo assim ele ainda mantinha seu lado real, apenas aguardando o momento certo para agir. Nesse meio tempo ele descobre do novo projeto dos humanos da Terra e tenta usá-lo de alguma forma, mas ele acaba vendo vários drones abusando e batendo em uma drone e a levam para o porão. X segue eles e vê eles abusando daquela drone, e X usando seus poderes mata brutalmente todos os drones e ajuda a drone que se chamava assim. X, vendo uma oportunidade de terminar o que havia começado, decide usá-la para seu benefício. Com o passar do tempo X descobre que assim foi abusada em toda a sua vida, não só por aqueles drones, mas também pelo pai da Tessa, que sempre passava noites inteiras com ela. Sim, diz que tudo isso fez que ela não sentisse amor verdadeiro e todo dia ela virava mais e mais uma casca vazia. X conversa com Sim e conforta ela e até dá um beijo nela e ela fica encorada ao sentir amor pela primeira vez. Nesse meio tempo, enquanto X esperava pelo momento certo para interferir no projeto da IA, ele e assim começaram a viver de forma tranquila e até tiveram relações, mas um dia um grupo de homens capturam Sim e levam e começam a desmontar ela. X aproveita isso e usando um corvo que ele possuiu ele vai até a base onde estava sendo feito o projeto e em sua forma digital ele conseguiu passar por toda a base e chegar na sala em que está sendo criada a IA denominada de solucionador absoluto. X entrou dentro do código-fonte do solucionador e corrompeu ele e desfigurou sua programação, tornando ele em um ser caótico e sanguinário igual a ele para aumentar seu poder ainda mais para seu plano. X cria um plano existencial novo acima do plano em que os multiversos e de todo o universo estavam, e ali ele remolda o solucionador em uma criatura cósmica de energia caótica amarela alaranjada, abominável de pura destruição, e X, usando o código-fonte do solucionador, criam uma forma física para essa criatura. Após isso X sai da base e o solucionador, agora corrompido, ataca todos da base e mata todos e cria um buraco negro que depois implode e explode. X, possuindo o corvo, assistia tudo à distância e após aquele caos ele captura o solucionador e o leva para a mansão, e lá dentro ele volta para seu corpo e com o solucionador em suas mãos ele começa a trabalhar. Alguns dias se passam e todos descobrem sobre o ocorrido da base, mas ninguém sabe do paradeiro do solucionador. E nesse meio tempo X, usando seus poderes, termina de remodelar o solucionador e o renomeia de Drillvare, e após isso ele vai até o lixão dos drones descartados e diz para o Drillvare se fundir com Sim e trazê-la de volta. E Sim é ressuscitada e trazida de volta do lixão. X depois daquilo começa sua outra parte de seu plano e deixa Sim aproveitar seu novo poder, e Sim começa a fazer testes para criar os drones de desmonte, e com o tempo ela começa a dominar seus próprios poderes, e depois disso ela ataca a mansão Elliot com vários drones possuídos, incluindo VJ. No meio do ataque N e Tessa tentam escapar e vão para a sacada da mansão e encontram X de costas. Os dois tentam falar com ele e explicam a situação, mas X diz que essa era a parte favorita dele, os gritos deles, e ele respira profundamente e diz que o cheiro do medo era saboroso. N se coloca na frente de Tessa e X conversa com eles, e N junto de Tessa ficam aterrorizados e espantados ao saber do verdadeiro ser de X. No meio disso ele ataca Tessa e a derruba e segura N pelo pescoço e coloca parte da consciência dele dentro de N, e Tessa usando uma espada empala X e salva N, mas X destrói a espada
e ao ver V chegando ele ordena ela ataca-los e V controlada por Sim ataca N e Tessa e os dois caem na floresta. E a dupla começa a fugir de V, no meio da floresta. Eles são atacados por V e N enfrenta V e de forma surpreendente ele consegue fazer V voltar ao normal e os dois se abraçam. Tessa acha adorável isso, mas de repente ela é atacada por X que os ataca de forma brutal e X assassina Tessa e devora seus órgãos e de forma repugnante ele beija a cabeça de Tessa, sugando todo o sangue e depois disso ele ri de forma tétrica daquilo tudo. Vê aquela cena de horror e fica irada com aquilo e por algum motivo ela questiona X do porquê dele fazer aquilo e o mesmo diz que ele não sabe se faz aquilo por vingança por ter sido torturado igual Sim ou por remorso de ter sido descartado. Mas ele diz que tudo aquilo traz para ele uma paz sem igual, um prazer que ele adora alimentar com o sofrimento dos outros e que tudo isso deixa ele feliz e sorridente. V logo percebe o horror e X ataca V mas N protege ela mas ele nocauteado com um golpe leve de X e ele captura V e se prepara para matá-la e V desesperada e com muita raiva consegue manifestar o estranho poder de uma energia amarela dourada que ela usa contra X e depois de uma luta frenética, V com suas forças restantes e com um poderoso golpe destrói o corpo de X e Sim ao ouvir o grito de X vai correndo até a floresta e após isso V cai cansada no solo e acaba sendo desativada em um estado de coma. Depois disso Sim chega no local e procura por X desesperadamente, mas ela não o encontra e ela fica desesperada e profundamente triste, mas no local ela encontra os corpos de VN e dentro do corpo de N seu irmão ela escuta a voz de X que diz para ela prosseguir com Ok. Ela começou e Sim com um amor fervente obedece e ela arrasta os corpos de VN para a mansão e usando eles e outros drones ajudantes ela transforma todos eles em drones de desmonte. Depois disso Sim ataca o planeta Terra com seu exército de drones de desmonte e usando seus poderes ela implode o núcleo da Terra usando um buraco negro. Sim depois de sua vitória ela começa a alterar a realidade da Terra e remolda ela em forma de um paraíso biomecânico infernal e ela se torna em uma figura diabólica dela mesma na qual ela se auto-intitulou no Princess. Tudo isso em um ato de adoração a X e nisso ela começou a criar uma estátua de X usando corpos de drones desmontados e corpos humanos, tudo isso sendo um ato de amor por X que agora virá uma adoração a ele. Por vários dias Sim se prostra diante da estátua e fazia orações junto dos outros drones de desmonte, virando um culto ao X que eles o referiam como o Salvador Negro. Mas em um momento Sim descobre que havia um último planeta colonizado pelos humanos, chamado Cooper 9 e ela manda parte de sua consciência até Cooper 9 e enquanto isso dentro de N, X ainda está vivo e vê toda aquela cena e ri de tudo aquilo como uma alegria doentia. Mas enfim essa foi toda a história do X, sintam-se livres para opinar e criticar a respeito disso tudo tenha um ótimo dia/tarde/noite.